De uma maneira geral, os estudos sobre controvérsias na ciência não são tão recentes. No entanto, nos últimos anos, essa perspectiva ela ganhou uma força maior dentro do campo da divulgação científica e da educação em ciências, na medida em que se evidenciou cada vez mais a necessidade de que a sociedade tivesse uma percepção melhor de como é que a ciência é feita. Alguns movimentos começam a tratar, no campo da educação científica, com o que a gente costuma chamar de ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, CTSA. Os estudos nessa perspectiva acontecem na área de educação e ciências desde pelo menos os anos 70, mas certamente ganharam força no final dos 90 e no século 21 vem crescendo e tiveram um reforço maior nos últimos anos a partir de toda essa movimentação em torno das fake news, em torno de uma desconfiança maior da ciência pela sociedade. Essa temática ela ganha uma força enorme nos últimos anos, o que fez com que a gente se debruçasse a temática das controvérsias e fez também com que a gente desenvolvesse o artigo, tentando mapear como é que tem sido esses estudos no contexto da América Latina. Trabalhar com o tema das controvérsias no ensino e na divulgação da ciência é uma maneira de levar à sociedade essa dimensão humana da ciência, mostrar que quem faz ciência são os seres humanos, são pessoas como qualquer outras, e revela também essa dimensão que é conflituosa, que existem posicionamentos diferentes, que existem influências políticas, sociais, econômicas. Então, ele é um fazer como qualquer outro fazer do ser humano. E, por isso mesmo, pode sofrer influência dessas dimensões. Pode ter erros, escolhas que não são bem feitas do ponto de vista histórico, do ponto de vista social. E essa é também um potencial forte de fazer pesquisas no campo das controvérsias ligadas à divulgação e à educação em ciência. O objetivo desse estudo foi realizar um levantamento de natureza exploratória, a fim de identificar e analisar os estudos que discutem divulgação científica e controvérsias no contexto da América Latina. Então, tanto de países da América Latina, quanto de outras instituições de fora da região que se debrucem sobre esse tema dentro da América Latina. Então, foi realizado um mapeamento dos artigos sobre controvérsias e divulgação científica publicados em periódicos científicos. Para isso, a coleta de dados ocorreu entre novembro de 2020 e março de 2021 em repositórios online de revistas científicas, e aí a gente coletou 105 artigos que foram codificados considerando algumas características, como o ano de publicação, o autor, os autores, né, gênero, nacionalidade, tipo de autoria, se foi individual ou coletiva, quantidade de autores por artigo, nome da revista, instituição, idioma utilizado, quais foram as palavras-chave, temas mais abordados, metodologia, e também foi feita uma análise de redes sociais de coautoria para ver essa relação entre os autores que estão falando sobre isso. Entre os temas mais recorrentes, a gente teve as mudanças climáticas, os transgênicos e as células-tronco. Os resultados mostraram que, apesar da gente ter, né, um quantitativo de mais de 100 artigos, a gente ainda tem que esses estudos estão muito dispersos, se distribuem por diversas revistas acadêmicas, não só de divulgação científica, mas também que focam em outros tipos ali de áreas. A gente tem 90% das publicações somente com um artigo sobre controvérsias, isso entre os anos de 2000 e 2020. Então, a gente pega ali 20 anos de produção acadêmica e aí a gente ainda tem essa produção muito dispersa. Entre os países, a gente tem o Brasil como o maior produtor da América Latina, com 83% da publicação sobre controvérsias científicas na região vindo de autores brasileiros e pouca colaboração entre os países da região. A gente identificou apenas um artigo fruto da colaboração entre autores do Brasil e da Argentina.